Pessoal, olha que o capítulo dessa novela tá mais interessante do que você imagina. Vocês sabem que aqui no Brasil veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de certa forma revogando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, abrindo caminho para censura, ou seja, regulamentar as redes sociais. Tá, agora o Lula disse que vai regular, não falou nem regulamentar, regular as redes sociais, você goste ou não. Cara, você vai ficar bravo comigo, mas no andar da conjuntura, com o que aconteceu hoje, deixa o Lula censurar para ver, deixa censurar, tô até começando a defender com que ele censure, você vai entender o porquê que eu tô falando isso, tá? Não virei comunistinha não, né? E nem quero que o meu canal vá pro saco, mas para você ver o que tá acontecendo, o que tá acontecendo em outros países, com esse lance da censura, regulamentação das redes. Rapaz, o mundo tá mudando. A gente viu o Bashar al-Assad da Síria, ditadorzão, levar um belo de um chute no traseiro. A gente viu também, né, a pressão dos Estados Unidos em cima do Maduro. Agora, mais um caso de ditador comunista caindo. A gente vai falar sobre isso. Bora entender tudo que tá acontecendo. Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é de praxe, né? Afinal, você não vai achar qualquer canal aí que traz informação sempre verificada, informação séria para vocês não. Bora entender o que está acontecendo? Então, vem comigo, vamos de matéria, curte, compartilha. Se gostou do conteúdo, tá na descrição aqui o link, tá? Para você, caso queira tirar sua residência aí no Uruguai, tá aqui na descrição. E bora de matéria, vem comigo, que esse editorial tá imperdível. É o seguinte, você deve estar sabendo o que rolou lá no Nepal. Sim, no Nepal. Sandro, o que eu tenho a ver com o Nepal? Nem a pau eu quero saber disso. Calma que você vai entender. Lá era uma monarquia até 2008. Depois de 2008, teve muita guerra civil, milhares de pessoas morreram para derrubar a monarquia. Derrubou a monarquia, entrou a república, a democracia. Beleza. Quem ganhou? Quem trazia o discurso de que ia dar picanha, companheiro? Quem trazia o discurso de que ia dar uma vida boa, picanha para todo mundo? O Partido Comunista do Nepal. Pois é. E aí o Partido Comunista do Nepal entrou no poder. Acontece que depois que eles entraram no poder, mas foi tanta corrupção, nepotismo, teve um caso até de que o cara, né, um juiz lá da Suprema Corte, colocou a namorada num ministério que ganhou mais de 300 mil. Isso é outro país, eu me confundi aqui. Mas assim, foi caso de nepotismo, foi caso de corrupção, aquilo que já foi deixando a população assim, sabe, saturada com aquele governo comunista nojento. E o povo ficou bravo, mas muito bravo. Beleza, dito isso, começou uma onda. A geração Z, que é a molecada, começou a usar as redes sociais lá. E começou a fazer denúncia e começou a viralizar. Eles tinham um tal de Nicolas Ferreira lá. Mentira, tô só comparando. Mas tinha um influenciador lá que fez um vídeo falando de denúncias de nepotismo e corrupção, que o vídeo viralizou, igual o Nicolas Ferreira aqui no Brasil. E isso deixou o governo comunista do Nepal furioso, bravo pra caramba. Pois é. Resolveram ter uma ideia de gênio. Genial. Vamos fazer o seguinte, vamos regular as redes sociais, que esses bochinhas desses influenciadores, que esses caras do YouTube aí, eu já até vi alguns youtubers aí, tá? Esses caras do YouTube ficam denunciando o que acontece no Brasil, abrindo os olhos das pessoas, e isso não é bom pro nosso comunismo. Vamos fazer igual a nossa amiguinha China, que a gente admira muito, que a gente é comunista, e vamos regular esses caras. E vral, veio e derrubou de uma vez tudo quanto é rede social, TikTok, não, TikTok ficou, é da China, Instagram, o Facebook, os YouTube, né, derrubou o YouTube da vida, ferrou com todo mundo e falou, agora nós estamos protegendo a soberania nacional, nós estamos protegendo a soberania digital e vamos censurar todo mundo, só que não. Os próprios influenciadores falaram, quer saber, gente, a gente não pode aceitar isso. E começou a convocar o povo pra rua, igual o 7 de setembro, sabe?
Vocês viram o que aconteceu, 7 de setembro, né? Então começou a convocar todo mundo pra rua. E o povo foi pra rua. E aí, o problema é que esses ditadores, esses tirânicos, eles não querem perder o poder. E esses caras tomam, sem sombra de dúvidas, medidas extremas para ficar no poder. Começaram a atirar nos jovens que foram pra rua manifestar. Começaram a atirar na geração mais jovem que foi pra rua. Mataram 19 estudantes. Mais de 400 feridos. Metralharam, puxaram o gatilho e metralharam. O povo não aceitou. E aí, voa lá. Foi de São Paulo trazendo a notícia para vocês. O primeiro-ministro do Nepal renuncia após protesto da geração Z, que terminou com 19 mortes. Pois é, o primeiro-ministro do Nepal, que é o Sharman Oli, tá? O Sharman Oli, comunista, safado, sem vergonha, renunciou ao cargo nessa terça-feira em meio a uma série de manifestações anticorrupção que desafiavam um toque de recolher e entravam em confronto com a polícia. A renúncia ocorre um dia após a morte de 19 pessoas em um dos protestos violentos desencadeados por proibição a uma rede social. Não, matéria mentirosa, tá? Foram várias redes sociais derrubadas. Foram várias, não foi só uma não. A matéria tá mentirosa. O que aconteceu? Os caras, né, ficaram revoltados. Porque foram lá, regularam as redes sociais, o povo foi protestar, colocaram um toque de recolher, derrubaram um monte de rede social e o premier do Nepal teve que renunciar. Matéria do G1 também. Premier do Nepal renuncia após 19 morrerem em protestos contra o governo. O detalhe é que ninguém aqui falou, ele é do Partido Comunista Chinês, era censura nas redes sociais. Olha o que o sem vergonha falou aqui, ó. Renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje, tem que ir para cadeia, a fim de dar novos passos em direção a uma solução política e a resolução dos problemas, declarou o primeiro-ministro a uma carta dirigida ao presidente. Ao presidente, que assume, o presidente do parlamento, que também é do parlamento do Partido Comunista Chinês, vai assumir. A Ramchandra, a primeira mulher que vai assumir. O presidente do Nepal, Ramchandra Palde, aceitou a renúncia de Oli e já iniciou o processo para escolher um novo premier, afirmou um oficial a Paudel, a agência de notícia Reuters, né? E aí, né, o governo nepalês, que sempre foi muito alinhado ao autoritarismo, à censura, à ditadura, tomou conta, né, dessa situação aí absurda, né? Então veja aqui, ó, matéria do Hoje no Mundo Militar. O parlamento do Nepal foi invadido em chamas. A população em fúria forçou a renúncia do primeiro-ministro e fugiu da capital, acompanhado por outros ministros e secretários. As manifestações fugiram do controle após o governo censurar as redes sociais e matar um monte de gente. Vocês estão vendo isso aqui? É o que aconteceu lá no Nepal, né? Então aqui, imagens também de Hoje no Mundo Militar. Aqui a imagem para vocês, né, do que aconteceu lá no Hoje no Mundo Militar. Eu vou até aproximar aqui, acho que eu consigo aproximar. Então isso aqui é o que sobrou do parlamento, né? O edifício do parlamento do Nepal totalmente envolvido pelas chamas. As casas dos ministros e políticos do Partido Comunista no Nepal foram invadidas e saqueadas. As manifestações fugiram do controle após grave denúncias de corrupção e tentativa do governo comunista de impor a censura na internet e nas redes sociais para combater fake news. Pois é, né? Eu fico pensando, esses partidos que estão no interesse aí de, literalmente, de impor censura, né? De controlar você na rede social, tem que ver essas cenas aqui para entender o que pode acontecer, literalmente, se eles tentarem implementar. Chega uma hora que, sabe, entala na garganta. Chega uma hora que o povo olha assim e fala, não é possível, eu não dou conta mais de aguentar isso, eu vou pras ruas, eu vou me manifestar, eu vou fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais isso aqui. Eu não suporto mais isso acontecendo. Ó, o primeiro-ministro do Nepal, comunista, é capturado, agredido pela população após impor censura nas redes sociais. Eu que não fiquei com dozinha. Cá entre nós. Os caras mandou matar 19 pessoas que estavam se manifestando. Se para por ali, você sabe o que ia acontecer? Era
Ó, golpe de Estado, tentaram um golpe de Estado. Ou não era isso que ia acontecer? Então assim, ó, lá no Nepal, olha a revolução que as redes sociais fizeram. O povo se mobilizou, o povo não aceitou, o povo ficou saturado, ficou de saco cheio de tudo isso que eles estão fazendo e foi para as ruas, tomou as ruas e resolveu o problema. Pois é. Será que eles ainda vão continuar tentando censurar as redes sociais no Brasil? Bem, tem que observar, né? O que acontece nos outros países. E aí, o que você achou dessa história do Nepal? Coloca no comentário. Hoje é dia de tomar. Hoje é terça, né? Podia ser perto do final de semana pra gente tomar uma cerveja pra comemorar. Partido Comunista caindo, ditadores caindo. É pra aplaudir de pé, irmão, né? Bora de próxima notícia. Já que a gente tá falando de ditador se fufu, se lascando, indo pro brejo, que tal a gente dar uma olhada nisso aqui? O chefe do Pentágono disse o seguinte, abre aspas, olha, seria muito melhor, ou seria preferível, que o Maduro se entregasse, porque a gente já tá pronto para isso, a gente tá esperando o Maduro se entregar logo. Sai fora, Maduro. Pois é, os Estados Unidos aumentaram a pressão. O Donald Trump falou hoje, olha, a gente não sabe, na verdade não foi nem o Donald Trump, foi o general, né, o Hesseg, falou, olha, a gente não sabe quando, e o caso não é se vamos invadir a Venezuela, é quando vamos invadir a Venezuela. E aí uma jornalista perguntou pro Donald Trump, ô Trump, é verdade que vocês vão partir para cima da Venezuela? E aí o Trump respondeu, espera para ver. O Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa dos Estados Unidos e é chefe também do Pentágono, ele se referiu à operação, né, das forças militares na Venezuela e disse que não adianta o Maduro fazer bravata, querer fazer pressão, ficar tentando intimidar os Estados Unidos, porque na hora do pega pra capar é que ele vai resolver. Ele foi muito claro, estabelecendo o seguinte parâmetro. Maduro, presta atenção no que eu tô te falando. Nós sabemos que o Cartel de los Soles está dentro da Venezuela. Nós já declaramos o Cartel de los Soles grupo terrorista. Nós vamos entrar dentro da Venezuela, porque os tratados internacionais falam que é uma obrigação de todo e qualquer país combater o terrorismo. Nós vamos entrar dentro da Venezuela, nós vamos matar todos que são do Cartel de los Soles. E ai de você se querer se opor e ficar do lado deles. O Maduro se escondeu dentro de um bunker. O bigodudo se escondeu dentro de um bunker. Bonitinho, com um cafezinho quentinho. E mandou um monte de miliciano, né? Senhoras, senhores, idosos, mulheres. Pegar a arma e lutar no lugar deles se os Estados Unidos for invadir. A narrativa eu já sei o que vai ser, tá? Fique claro. Vão fazer igual Gaza. Os Estados Unidos vai entrar para pegar o Cartel de los Soles. O Maduro vai mandar o povo ir morrer como escudo contra os americanos. Só para falar, olha o genocídio que eles estão fazendo aqui dentro da Venezuela. Tudo isso porque o Maduro não quer largar o poder. Ele sabe o que vai acontecer, literalmente, se ele larga o poder. E aí, a gente pode estar diante de logo, mais um ditador caindo, né, no mundo afora. E tá bom demais de ver isso. Vamos lá. Enquanto a gente está acompanhando um monte de ditador cair, por exemplo, o premier do Nepal, os Estados Unidos já falando que não sabe se, mas é quando vão entrar. Vem o Lula, que está indo nesse caminho, tem acusações. Se tem acusações, é porque alguma coisa precisa ser averiguada. Você concorda? Que se estão acusando que tem censura no Brasil, que tem autoritarismo no Brasil, é porque você tem que, no mínimo, investigar? Pois é, dá uma olhada. O Lula está resolvendo se aproximar com as piores estirpes de autoritários e ditadores. Pois é, a cúpula secreta do BRICS
se prepara para uma ofensiva autoritária contra o Ocidente. É a Karina Michelin que fez essa publicação aqui. O BRICS realizou, na segunda-feira, dia 8 de setembro, uma cúpula extraordinária, ou seja, chamou uma reunião secreta, né, extraordinária, que foi convocada, adivinha por quem? Por Lula, que reuniu Putin, Xi Jinping em um encontro de 90 minutos. A reunião ocorreu de portas fechadas, sem declaração final e sem transparência pública. Ninguém sabe qual foi o contexto e o teor dessa reunião. Ditaduras e regimes autoritários estão se articulando cada vez mais como um eixo de resistência às potências ocidentais. O presidente do Irã propôs a criação de um mecanismo dentro do BRICS para enfrentar sanções impostas pela União Europeia. Na prática, uma espécie de uma imunidade financeira para blindar regimes sob o cerco internacional. Nenhum país endossou oficialmente a proposta, mas o silêncio dos demais soou como cálculo estratégico do que rejeição. Ou seja, pode ser que a qualquer momento seja anunciado um mecanismo novo de moeda nova. E aí, meu amigo, você só se segura, porque a sanção que os Estados Unidos vão impor ao Brasil vai vir como uma pancada seca, sabe? Vai vir como um vral total contra o Brasil. E aí o bicho literalmente vai pegar, porque nós vamos sim sofrer com sanções americanas. E a gente acha que não, mas olha o preço da carne. Você foi no supermercado nos últimos dias para ver o preço da carne? Ah, filho, eu fui fazer um churrasco de picanha, tá? No Brasil, fui fazer um churrasco de picanha. Aí que eu saí lá, pô, 100 conto o quilo da picanha. E nem é a top premium. Ué, cadê a promessa da picanha e da cervejinha? O Lula denuncia a presença militar dos Estados Unidos no Caribe e a Venezuela blinda a fronteira. Olha só, o Lula tá começando a pôr as garrinhas de fora e falar, não, os Estados Unidos não podem fazer isso contra o meu amiguinho Maduro, não pode ser assim. E adivinha? Nós vamos entrar cada vez mais na mira. Hoje o Brasil, ou melhor, o Brasil não, o Lula é considerado um inimigo total dos norte-americanos. Não é uma ideia muito inteligente. Não é uma ideia inteligente do Brasil querer ser inimigo dos outros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou na segunda-feira a presença de militares dos Estados Unidos no sul do Caribe em um contexto de crescente tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, que aumentou o número de tropas. Denunciou para quem? Denunciou para o Xi Jinping e para o Putin. Bela denúncia. A presença de forças armadas da maior potência do mundo no Mar do Caribe é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região. Já foi o tempo. De 2023 para frente, essa vocação pacífica passou longe, disse o presidente Lula ao abrir uma reunião virtual do BRICS, na qual também participaram seus colegas chinês Xi Jinping, o Vladimir Putin, ambos aliados da Venezuela. Então, vamos socorrer o Maduro, porque o Maduro sabe muita coisa, né? Então, o que soou foi isso aí. Em reunião do BRICS, Lula critica práticas ilegais e chantagem tarifárias. O Lula chamou uma reunião do BRICS, da qual o Trump está com ranço, justamente para falar mal do Trump. Então é mais ou menos aquele vizinho que fala, oh, o fulano tá fazendo tal coisa, vamos fazer uma videochamada aqui. Todo mundo, mas aquele homem laranja é vagabundo mesmo, né? Olha o que ele tá fazendo comigo. Pois é, né? Não era mais fácil fazer essa ligação pro Trump e falar, Trump, o que a gente pode fazer para negociar? Eu quero mercado aberto, eu quero negociar com todo mundo. O que a gente pode fazer para as tarifas ficarem adequadas, bom para o Brasil, bom para você? Vamos negociar isso aí? Vamos negociar essa paradinha? Né? Isso ele não pode fazer. Abre aspas aqui. Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como um instrumento para conquista de mercado e para interferir em questões domésticas, declarou o presidente de acordo com o documento oficial. Detalhe, a China colocou tarifas sobre a exportação de carnes, acho que é de carne, de 65% contra a União Europeia. Ué, mas aí não é prática ilegal de tarifa? Não pode ser assim, não é prática ilegal de tarifa, como assim? Né? Ou seja, é aquela turminha, né, do
do discurso, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, está lá criticando o Donald Trump, mas está impondo tarifas à União Europeia. O negócio do Lula é de que lado se está e não o que se está fazendo. É simples assim, é bem a cara do PT. Mas eu tô falando para vocês que o negócio tá ficando feio. Saiu uma matéria, eu não lembro qual jornal, se foi o The New York Times ou The Washington Post, dizendo que o Macron deixou a França ingovernável. Por quê? Porque o Macron tá fazendo tanta M de esquerda, mas tanta meleca, que mais um premier foi destituído com uma moção de desacreditação, né? Olha só. A França tem nova crise política após o parlamento derrubar outro premier. Com a queda do primeiro-ministro François Bayrou, a França entrou em um novo capítulo da crise política que tomou conta do país recentemente. A queda agora do ex-premier foi confirmada pela Assembleia Nacional do país no dia 8 de setembro. Ontem o dia foi boom, né? Foi cheio de coisa. O parlamento francês derruba premier e aumenta a crise no governo Macron. O Macron vai ser empichado. Eu acho que a eleição é 2026, tá? Que vai, tá? Vai ser em 2026 ou 2027, se eu não me engano. O primeiro-ministro da França, que é o François Bayrou, perdeu o voto de confiança do parlamento nessa segunda-feira, que aprofundou a crise política. O Brasil precisa disso, ó, tá? Vou colocar aqui para vocês. Voto de confiança. O Brasil precisa disso. Como o Brasil precisa disso? Tá? Do voto de confiança. O que é o voto de confiança? É o seguinte. O presidente da Câmara, do Senado, que seria o equivalente ao primeiro-ministro de outro país, se a maioria da casa, né, uma maioria qualificada, fazer um voto de perda de confiança, um voto de confiança, dizendo que ele não representa mais o poder legislativo, ele cai. Então, se a gente observa hoje o que é o Hugo Mota no Brasil, o que é o Davi Alcolumbre, cara, seria maravilhoso, né? Maravilhoso ver a implementação de um voto de confiança no Brasil, que os parlamentares se reuniriam, se adaptariam, né? E derrubariam os presidentes das casas se não tivessem adequados ao que é apresentado, né, nas propostas deles. Então seria muito interessante. Agora, uma coisa é certa. A esquerda está entrando em colapso no mundo inteiro. Cara, você está percebendo com as informações que a gente vem trazendo para vocês o quanto que o mundo está entrando em colapso total? Vocês estão observando isso, né? O quanto o mundo está entrando em colapso. Ou seja, a cada dia que passa, sabe, a loucura política não está só aqui no Brasil. Não é só aqui no Brasil. Quando você olha o que aconteceu no Nepal, o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Guiana, tá? Você viu o que aconteceu na Guiana agora? Olha a loucura. Foi feita a posse domingo agora, dia 7 de setembro, enquanto o povo estava se manifestando nas ruas aqui do Brasil, tomava posse o Irfan, né, que é o presidente da Guiana. E aí o presidente da Guiana, tomando posse, 2 caças americanos passaram sobrevoando a cabeça do presidente da Guiana, que é um aliado dos Estados Unidos. Ou seja, foi um recado claro do Trump para o Maduro dizendo assim, esse é meu aliado, olha os meus caças protegendo ele aqui. Maduro que está querendo declarar guerra por causa de Essequibo contra a Guiana. Ou seja, foi um recado do Trump dizendo o seguinte, olha, o Maduro não está sozinho não, então presta atenção, o Irfan não está sozinho não, então presta atenção, Maduro, que vai ficar ruim para você. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, trata-se aqui de uma briga por território entre os Estados Unidos e a China. Então, se você acha que o Maduro está no poder é por causa da China ou dos Estados Unidos? Se o Lula está no poder, será que 2022 teve influência da China? Ou até do próprio esquerdista Biden, que estava atrapalhando por completo os Estados Unidos? O que você acha sobre isso? Olha só, matéria do Not Journal.
Ó, Estados Unidos e China lutarão uma batalha crucial pela supremacia global na América Latina. De jornal do Japão. Até o Japão já sabe a merda que está acontecendo aqui na América Latina. Ó. Estados Unidos e China travam uma batalha estratégica pela supremacia global na América Latina, aponta jornal japonês. Cara, China precisa do caos. Estados Unidos precisa de uma estrutura forte para combater o avanço chinês e russo. Então vamos lá. Se eu estiver falando besteira, ó, puxa a orelha. A minha visão é a seguinte: a China, ela precisa, né, de que os países estejam ali dominados pelo governo de esquerda. O que o Brasil, o que temos para exportar? Temos o seguinte: quanto mais droga Brasil, Colômbia, Bolívia, Venezuela vende para os Estados Unidos, mais enfraquece a economia dos Estados Unidos, mais arranca dinheiro dos Estados Unidos para esses países através do crime organizado, mais deixa o povo viciado, mais enfraquece a economia americana. Então a China, opa, vamos lá, é isso aí. Mandem drogas para os Estados Unidos, atuem exatamente assim, destruam a economia norte-americana. Enquanto que os Estados Unidos está fazendo o quê? Olha, vamos ter bases militares, vamos reforçar, vamos estruturar, que mais cedo ou mais tarde a China vai acabar chutando o balde e vindo contra a gente. E adivinha? O que o Lula está fazendo? Está entregando o Brasil de bandeja para a China, não tenha dúvidas disso. Agora, já que nós estamos falando de Brasil, estamos falando de China, ó, eu vou fazer uma publicação, vou falar de uma publicação agora, do carteiro reaça, que é o Gil Diniz, que acabou de publicar, ó, tá cada vez pior para Alexandre de Moraes. O governo Trump cita Moraes novamente e promete mais ações contra o Trump, contra o Alexandre de Moraes. Pois é, acompanha aqui comigo. Por falar em hemisfério ocidental, agora quem foi para o X fazer uma postagem foi o Darren Beattie. Quem é Darren Beattie? Ele é do Departamento de Estado, ele que é encarregado, ali está escrito Senior Official for Public Diplomacy, mas é um nome arrumadinho para quem está encarregado do hemisfério ocidental. E o Darren Beattie, ele tem uma função específica também no Departamento de Estado em relação ao Brasil, que é a aplicação e a análise das sanções da Lei Magnitsky. E ele foi ao X agora e publicou isso aí que vocês estão vendo. Ó, ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso em apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Portanto, Paula, é aquilo que nós estamos falando aqui há muito tempo. Não é um tweet aqui ou uma mensagem do Donald Trump ali, uma entrevista. São todos eles. É o Darren Beattie, é o Marco Rubio, é o Christopher Landau, que é o vice-secretário do Departamento de Estado, é o Scott Bessent, é o Peter Navarro, que é o czar das tarifas, é o próprio Donald Trump, é a Maria Salazar, é o Ted Cruz, ou seja, todos eles bebem nessa fonte que lá atrás mostra que a extrema esquerda, principalmente essa hoje no Brasil, de mãos dadas com terroristas, não é uma ameaça só para o Brasil, é uma ameaça também para o hemisfério ocidental como um todo e, como o Darren Beattie disse, para as liberdades fundamentais. Por falar... Pois é, né? Ou seja, Brasil, Estados Unidos, rota de colisão completa, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse editorial, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. É sempre um prazer e uma honra enorme poder estar aqui com você, batendo um papo e falando um pouquinho mais sobre tudo que está acontecendo no Brasil, tá bom? Obrigado por tudo. Olha só, para você que está com medo de tudo isso que está acontecendo, e você não sabe para onde o Brasil vai, se você
é aquele cara mais paranoico, que nem eu mesmo, e que acha que pode sim rolar um conflito internacional ou um conflito aqui na nossa região e nós vamos estar do lado errado, você tem que ter uma segunda residência, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma garantia de que você pelo menos não vai ficar ilegal em outro lugar. Busque uma nova cidadania, uma nova residência, e para buscar uma nova cidadania você precisa de uma residência. Então, hoje tem Chile, Paraguai, Uruguai. Eu recomendo o Uruguai e se você tem esse interesse, entra aqui no comentário, tá? O Uruguai é um país excelente porque tem o menor custo, é o mais barato hoje, tá? É o mais barato se comparado aos demais, para você ter uma residência. É um país assim que te dá muitas garantias. E sabe, se você esperar isso aqui azedar, imagina o que aconteceu com o povo venezuelano que hoje tenta sair de lá, sabe? Com o dinheiro. Imagina, você tem aí R$1 milhão guardado na conta. Imagina se você tivesse 1 milhão de bolívares, que hoje não serve nem para papel higiênico, por culpa do governo. Pois é. Então você tem que ter pelo menos uma moeda forte, dólar ou outras moedas em países que não entram em conflito, que tem estabilidade econômica. Eu acho que o Uruguai é uma ótima medida. Você pode ter conta em dólar, você pode ter conta mesmo em peso uruguai, que não é uma moeda fraca, então vale muito a pena você tá acompanhando tudo isso, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, é sempre um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. E a gente se vê no próximo editorial. Abraço!